Tudo bem com vocês? Encerramos agora uma constelação. Nunca uma constelação foi tão demorada, mas demorada no sentido de levar tanto tempo, né? Ficamos mais de 3 horas em constelação. E com um tema que até então lá no grupo da constelação em grupo, né, que eu estou chamando de vídeo presencial, a constelação vídeo presencial, que tem pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, inclusive de fora, né, dos Estados Unidos e às vezes aí de Portugal participando. Lá no grupo, né, quero montar aqui lá no grupo, tem muitas vezes que tem pessoas de fora participando, hoje não estavam, o pessoal de fora do país, mas tinha gente de todo o país, assim, de vários estados. O que eu quero comentar é sobre a constelação de hoje. Nós ficamos mais de 3 horas constelando e foi um tema inédito lá no grupo. Eu trabalho com candidatos, vocês sabem, né? Tem a mentoria de Destrave, que é a mentoria para gravar vídeos, que atende aí principalmente o público de candidatos. Oi, boa noite. Que tem aí uma dificuldade de estar gravando seus vídeos, de estar falando para o público a sua mensagem, né? Então, ele está ajudando muita gente. O pessoal que está participando da mentoria já está gravando seus vídeos, já está bombando aí, pelo menos, né? Aquele medo de gravar os vídeos já conseguiram se livrar disso, ou pelo menos administrar. O que eu quero comentar? A constelação de hoje foi sobre uma candidatura, sobre uma campanha. E eu não lancei para o pessoal qual era o tema, deixei ele surpresa, porque eu sei que as pessoas têm esse tema da política estigmatizado. E aqui eu não falo de política em geral, tá? Porque eu não vou puxar para partido nenhum, porque para mim não faz diferença. Eu me conecto com pessoas, já falei isso para vocês. O importante são pessoas. Pessoas se conectam com pessoas, até porque quem é de um partido daqui a pouco troca, vai para outro partido, tá no outro partido, troca, vai para outro. Quem é de direita vai para esquerda, e quem é de esquerda vai para direita. É um rebuliço, sinal de que tá tudo, né, certo. Porque o que é importante? Pessoas se conectam com pessoas. Então, na nossa constelação de hoje, nós constelamos uma campanha eleitoral. E achei muito interessante vir trazer para vocês isso, por quê? Porque a gente tem um estigma sobre a política e isso ficou muito claro lá na constelação lá, que era dos eleitores, né, que tinha o representante dos eleitores, com medo, desconfiados, não acreditando, descrente. É como se eles estivessem, sabe, como uma criança pedindo: me acolhe, me apoia, porque eu sou aqui pequeno, frágil, indefeso. Quando, na verdade, o povo é quem detém o poder. Boa noite quem está chegando aqui. O povo é quem detém o poder. Se o povo não se permitir, não se ligar nisso, ele vai sempre esperar como se o candidato fosse o detentor do poder, como se o candidato, ou político, né, fosse o todo-poderoso, sabe? Se fosse o pai, se fosse a mãe, sei lá, eu. É como se o eleitor quisesse que o candidato, quisesse que o político fosse o seu pai ou sua mãe. E não funciona assim. O candidato, ele está a serviço, sim, da população. E eu estou trazendo isso, pelo menos no caso que a gente viu lá, né, por todo o contexto que surgiu na constelação, a candidata que estava participando estava, tipo, de coração aberto para isso, sabe? Realmente querendo fazer a diferença, realmente querendo dar o seu trabalho, sabe? Não estava lá querendo se candidatar só pelo salário de política, mas sim pela vontade de fazer a diferença para o povo dela lá. Então, é isso que eu quero trazer para nós, como reflexão, como eleitores e como pessoas e tudo mais. Boa noite para quem está chegando. É para que a gente possa abrir os nossos olhos para a política, já que a gente está nesse momento de tratar disso, né? Né? Temos aí menos de um mês para isso. Seja qual for partido, tá, gente? Não entramos aqui porque não importa. Mas que a gente abra o nosso coração para olhar além do aparente, além do que as pessoas falam. Por isso que eu falo tanto para os políticos que eu tenho atendido, né?
Contem a história de vocês, para que as pessoas se conectem com a história de vocês. E nós, como eleitores, para que nós possamos aliviar o nosso coração e permitir ouvir o que tem além, o que tem mais, sabe? Mas, por favor, também aos políticos, né? Não façam mais do mesmo. Não fiquem falando mal dos outros, sem trazer algo de concreto, sem trazer, assim, sem mostrar o que vocês já sabem, o que vocês já fazem. O eleitor quer saber o que vocês já fazem. Ele não quer se conectar com alguém que caiu de paraquedas agora, querendo o voto dele. Ele quer saber quem é que já faz a diferença, para que esse continue fazendo. É muito lindo de ver quando a gente se conecta com todas as possibilidades que a gente tem, e foi isso que aconteceu na constelação da candidata de hoje. Ela se conectou com os projetos dela, com a força dela, com a ancestralidade dela, para que ela levasse adiante os projetos, para que ela conectasse a mensagem dela, que foi um ponto importante também, a comunicação dela para os seus eleitores. A nossa mensagem precisa ser clara para chegar ao nosso eleitor. Aquilo que nós falamos precisa ter uma história, ter um contexto. E aqui já vou dar uma dica para quem sabe possíveis candidatos ou quem estiver aí ajudando candidatos. O candidato que ganha a eleição é o candidato que conta a história. E conta principalmente a sua história, que se conecta com o seu público, contando quem ele é, de onde ele veio, o que ele pensa, o que ele sente, quem é o pai, quem é a mãe, quem são os filhos, quem são os avós, qual é a história dele, quem é essa pessoa, quais são as coisas que ele faz ou já fez na vida, que projetos sociais ou que benfeitorias que ele fez para a sociedade, o que ele já fez, qual é a história dele. E a história é importante. Na constelação de hoje, ficou muito forte isso. A parte que a nossa constelada lá, candidata, trouxe a história dela, aquilo que ela já faz, porque ela faz uma série de coisas lá. Quando ela falou daquilo que ela já faz, o público que estava lá na constelação, né, na vídeo presencial que eu comento, o público que estava lá super se conectou e aí ficava mandando mensagem, a gente faz lá no Zoom, né? Então eu peço que o pessoal deixe no silencioso, mas o pessoal começa a escrever, né? Então eu tava ouvindo a história dela para constelar e tudo, e o pessoal ouvindo a história dela e se comunicando, né? Ah, que legal isso, que legal aquilo. Por quê? Porque só comprova o que eu falo para vocês. As pessoas se conectam com pessoas. Então, o candidato que ganha a eleição é o candidato que conta a sua história, porque ali tem a verdade, ali tem o que vibra de verdade no coração dele. E nós, como eleitores, precisamos nos conectar mais com a nossa razão, não só com a nossa emoção. Não só pensando, então eu vou aceitar esse favorzinho aqui em troca de um voto, só que se eu tô negociando um voto com esse possível candidato aqui, ou sei lá, se for o caso, né? Quem sabe o que acontece. Será que é isso mesmo que eu quero para o futuro da minha cidade? Porque isso aqui é pensando na cidade, daqui a pouco tem estado, tem nação. Será que é isso mesmo que eu quero? Alguém que venda o seu voto? Alguém que não tenha critérios? Alguém que não tenha dignidade? Gente, a palavra dignidade para mim é tão importante. Será que eu tenho dignidade quando eu negocio o meu voto? Eu sei que a gente está entrando aqui em outros assuntos, mas é algumas reflexões. E eu quero principalmente comentar com vocês da importância de a gente olhar mais profundamente para tudo isso e perceber o que tem além disso. Quem é candidato, ou quem conhece, ou quem já pensou em constelar isso e ver o que realmente o povo quer saber, o que realmente o povo precisa, qual é a voz do povo na sua cidade, porque essa era de Santa Catarina, nem era daqui. Mas imagina a gente constelar a nossa campanha. Nossa, achei fantástico, assim.
Quem dera que outros candidatos bem intencionados, como é o que, né, apareceu na constelação, fizessem o mesmo. Pudessem constelar para saber onde está a sua força, para encontrar a sua força, para fazer a sua campanha ainda mais, sabe, cheio de garra, cheio de vontade, cheio de disposição e se conectando com a força daquilo que leva adiante, de estar a serviço do povo, de estar a serviço do que faz bem. Então, meu convite, se mais alguém, se outros candidatos tiverem esse interesse de olhar para sua campanha, ganhando força para levar isso adiante, nós temos aí menos de um mês, vale a pena. Muitos insights acontecem, a nossa constelação durou 3 horas passadas, então muita coisa aconteceu aqui, muitas curas no sistema de cada um, muitas curas no sistema do eleitor também. Então, vale a pena constelar a campanha eleitoral também, e fica lindo, fica emocionante, fica mais forte, e a gente se conecta com o que realmente importa para nós, né, se for você o caso, de ser um candidato, e também para o eleitor, tá bom? Minha dica, então, constele a sua campanha, constele essa força para seguir em frente com seus projetos, porque vale a pena, e foi incrível, foi sensacional, foi muito bom. Só quem tava lá é que vai saber, porque não deixei gravado publicamente, tá? Foi gravado, vai ficar disponível somente para nossa constelada. As nossas constelações em grupo, a partir de agora, vão ser gravadas somente para o constelado, somente para o cliente que pagou a constelação. Os demais que quiserem participar e sentir os efeitos e se reverberar da constelação na sua vida, precisam participar ao vivo com a gente, nessa constelação vídeo presencial. Então, meu relato breve foi de muita emoção, de equilíbrio de razão com emoção, tanto para a candidata quanto para os eleitores, porque é isso que nós precisamos, equilíbrio de razão e emoção. Isso ficou muito forte lá. Se pudesse tirar alguma coisa de tudo que surgiu lá, é o equilíbrio da razão com a emoção, e nós precisamos disso mais do que nunca agora. Então, vou deixar um beijo, um abraço e um convite, constele. Se for também uma questão de campanha eleitoral, vale a pena constelar para ganhar forças para seguir em frente e para olhar o que eu preciso ajustar na minha campanha para alcançar o meu objetivo, que é ganhar a eleição. Tá bom? Fica o convite e até!